Acho que vai chover. Bem-vindos ao quadro A Rainha Responde. Eu sou a Rainha do Baralho Cigano e esse é o Diário da Rainha. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Chegou o grande dia de vocês poderem saber um pouco mais sobre mim, saber um pouco mais sobre a minha trajetória. E eu estou criando esse quadro, A Rainha Responde, onde eu pego aí perguntas de seguidores, né? Se você não me segue ainda nas redes sociais, as redes vão estar aparecendo aqui. Instagram, TikTok, Kawaii, né? Quai. Eu estou em todas as redes sociais com o user @Rainha do Baralho Cigano. Então vamos lá, sem enrolação. Para quem tá chegando agora aqui no canal do YouTube, né? No Diário da Rainha, meu nome é Alessandra, né? Não é todo mundo que conhece. A grande maioria das pessoas me chamam por Rainha, né? Então o povo me chama, né? O meu vulgo é Rainha. Então algumas pessoas já me acompanham da minha trajetória, desde quando eu comecei lá no TikTok, desde quando tudo era mato, né? E eu lancei no Instagram a caixinha dos meus seguidores perguntarem algumas coisas pra mim, querendo saber ali algumas coisas. Então, sem enrolação, vamos lá, porque a história é longa. Bom, vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira pergunta da Sabrina Yuli. Sabrina, muito obrigada pela pergunta. Ela perguntou pra mim por que eu escolhi esse caminho, né? Então, o que acontece, gente? Não foi algo que eu escolhi em si, né? A minha trajetória de vida, eu venho já recebendo alguns sinais desde criança, só que sempre fui anulada, né? Eu vinha de uma religião chamada Testemunha de Jeová, né? Não me identificava lá, mas eu fui criada lá dentro, eu nasci dentro do Salão do Reino, mas eu não me identificava por N fatores que aconteciam lá. Um outro vídeo eu falo sobre as coisas que me aconteceram, sobre as coisas que eu vivi lá dentro, né? Mas contribuiu para minha formação, para minha dicção, tinha as escolas, né? Então, isso foi um dos pontos positivos de lá, tá? Então, eu não me identificava, eu sempre recebia alguns sinais, algumas coisas que eu sabia de que era diferente. A minha trajetória de vida, praticamente não lembro muito de infância, não tive tanta vida movimentada. As coisas começaram a ficar mais pesadas para mim durante a adolescência, né? Da passagem de infância para a adolescência, justamente porque começaram as perseguições, né? Nesse ambiente que eu falei, nesse ambiente religioso em que eu me encontrava, havia muitas coisas que não faziam sentido, tá? Quando eu entrei na adolescência, eu comecei a encorpar um pouco mais, a ficar com o corpo de mulher, né? Que eu estava deixando de ser uma criança e estava me, né, digamos assim, caminhando para a vida adulta. E foi durante a adolescência, ali em meados de 13, 14 anos, comecei a encorpar, a ficar maior, a desenvolver, né? E começaram a falar que eu estava fazendo as coisas pra rua, que eu estava tendo relações. Então foram muitas coisas que foram me pegando, né? Então, sobre a pergunta da Sabrina, por que eu escolhi esse caminho? Eu fui trilhando esse caminho, não foi da noite pro dia que eu, digamos assim, acordei a cartomante. Que merda, hein? Não, então vem uma série de coisas. Quando eu iniciei nesse caminho, que eu já vou falar, foi depois de um monte de coisas que aconteceram. Então, durante a minha infância, eu não tinha memórias de infância, não brincava muito com as pessoas, era bem conturbado a situação, né? Não vou dar muitos detalhes porque ainda são coisas que me ferem, né? Mas só sei que durante a adolescência passei por bastante problemas também na escola. Então o pessoal sempre me invalidava, eu sempre fui mais, digamos assim, a menor da turma, mais franzina, né? Então na época, eu lembro que eu estudava numa escola chamada Eduardo Silva, né? Na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E essa escola me marcou muito, porque tiveram muitas meninas mesmo lá, que caçoavam de mim, que riam de mim. Eu lembro que faziam bullying pra caramba. Eu passei um ano e meio mais ou menos sozinha durante o meu ano escolar, justamente porque as pessoas não queriam ter amizade comigo, porque eu lidava como se eu fosse criança mesmo, né? Eu era criança, eu tinha 11 para 12 anos quando eu passei por isso.
E depois eu comecei a pirar a minha cabeça e juntava mais o ambiente religioso, que estava acontecendo um monte de coisa. Tiveram muitas pessoas falsas à volta de mim, tiveram muitas pessoas que queriam realmente me atacar. E eu sempre fui ilesa, né? Nunca percebi as cobras à volta. Bicha burra, tá muito burra. Eu sempre acreditei lá de que as pessoas eram pessoas boas, que, digamos assim, o castelinho que me foi criado na minha mente... Foca na minha caneta. O castelinho que foi criado na minha mente, ele foi desmoronando aos poucos, né? Então juntou o período escolar, onde as pessoas realmente caçoavam da minha cara, onde as pessoas riam da minha cara, não me levavam a sério, queriam me bater. Ai, ô época. Mas o que eu falo assim, muito obrigada. Eu sei que esse vídeo um dia vai chegar na pessoa que um dia quis me bater, me caçoou. Muito obrigada mesmo, porque me fez chegar até aqui na força que eu tenho hoje, né? Então isso que foi o mais interessante. Durante a minha adolescência, eu passei assim a ver o mundo como ele realmente é. Porque eu vivia na minha casa, trancada praticamente, queria sim sair, queria conhecer o mundo, mas eu vivia numa família onde a nossa vida era somente em 4 paredes ali, não podia externar, realmente porque não tinha essa liberdade, né? Então eu agia realmente como muito dependente. Depois dessa situação, né, nessa escola, eu acabei me mudando, aí eu fui para uma escola técnica, né? Então durante a minha adolescência eu tive esses problemas. E foi em meados de 15 anos, mais ou menos, quando eu decidi me batizar, mas depois disso virou aos avessos, porque tinha uma amiga, né, que estava fazendo as coisas por trás, né, estava fazendo as coisas pelas minhas costas, e aí depois que eu me batizei foi um inferno. Falavam que eu estava fazendo as coisas, começavam a me acusar, então assim, a pressão psicológica, a pressão, né, a pressão na minha cabeça, a pressão para tentar ser o que as pessoas queriam, era muito grande. Então eu posso configurar isso sim como abuso psicológico, porque até hoje me afeta, até hoje eu lembro disso com um grande pesar. Teve outras coisas também que aconteceram, que eu vou deixar para falar em um outro vídeo, coisas que foram graves, né, coisas que afetaram demais. E o mais interessante é que foi nessa época de 15 anos, mais ou menos, que as coisas começaram a virar e eu não tinha mais amor à vida, eu não tinha mais vontade de viver, eu não queria mais. Para mim, o mundo era cinza e que a vida se resumia só àquele tipo de vidinha que eu vivia, né? Era sempre se esforçando para poder manter as aparências, para poder, digamos assim, atingir a perfeição. Então era como se a culpa consumisse, a culpa às vezes de uma coisa que eu nem tinha feito me consumia. Consequentemente comecei a adoecer, comecei a entrar em depressão e eu sabia que ou eu morria ali ou eu buscava alguma coisa para poder ocupar a minha cabeça. Foi aí que, digamos assim, terminei ensino médio tranquilinha, não reprovei nenhuma matéria, nenhuma nota, digamos assim, nenhuma série. E fui fazer faculdade, então eu ingressei, né, já uma atrás da outra. Depois que eu comecei a fazer a FATEC, fiz gestão empresarial, eu comecei a conciliar FATEC com trabalho. Então eu arrumei um estágio onde eu saía às 6h30 da manhã para poder ir para a faculdade e saía em torno lá de um meio-dia mais ou menos para ir para o serviço, porque depois disso eu fui efetivada. Então mudou os meus horários. Então eu saía da faculdade 11h15, meio-dia e pouco eu tinha que estar no serviço já trabalhando. Então tinha um tempo ali, né? Um curto tempo, mas um espaço para percorrer grande até. Então eu tinha que, correr, né? E o mais interessante é que eu gostava muito dessa vida, porque eu ocupava muito a minha cabeça. Tiveram muitas coisas que eu prefiro não expor assim de uma vez, né? Mas sofri muito em relação à insegurança, ao auto-boicote, né? Isso vinha de dentro da minha casa também, mas é uma coisa que, mesmo se eu falar hoje em dia, né, ninguém vai reconhecer lá, mas tudo bem, né? Tudo aconteceu ali como tinha que acontecer para mim poder chegar aqui e vocês estarem me assistindo. Então eu saía às 6h30 da manhã e voltava para minha casa, era 9 horas da noite. Então eu passava o dia inteirinho
fora da minha casa. Por quê? Eu saía da faculdade, ia trabalhar, e até pegar ônibus eu saía às 7h30 da noite. O ônibus passava mais ou menos 8 horas, 8h15, às vezes atrasava um pouquinho, né? Às vezes eu não tinha o dinheiro para poder pegar o ônibus, que às vezes eu esquecia de recarregar o cartão. E eu acabava chegando umas 9 horas, 9h30 da noite na minha casa. Só jantava, dormia e no outro dia a mesma rotina. E foi aí, no final, mais ou menos, que eu já estava quase completando a minha faculdade, quando eu engravidei, né? Eu já tinha um namorado, já tava, digamos assim, nós já estávamos para casar, já éramos para ter casado, mas, digamos assim, ou você faz por você mesmo ou ninguém te ajuda, né? Pelo contrário, só joga terra, joga pedra no teu caminho para você não ir para frente. É o típico assim, as pessoas não vão para frente e não querem que você vá para frente também. Então isso acontecia muito, né? Tanto que o meu marido na época, ele chegou a tomar ali uma rasteira, né? Uma rasteira grande. E isso dificultou que a gente casasse. E foi aí que a minha filha veio, né? No caso que eu acabei engravidando. Praticamente a minha vida voltou a estaca zero de novo quando eu me vi grávida, porque eu não sabia o que fazer da minha vida. Havia muitos julgamentos em volta, muita gente que queria manter as aparências. Isso vinha também da minha figura materna, né? Que não queria expor a minha gravidez, que não queria falar para as outras pessoas. E nisso eu comecei a desenvolver trauma de estar grávida. Não tocava a minha barriga, eu não queria ter envolvimento nenhum com aquele bebê. Quem começou a, digamos assim, me fazer desenvolver amor pela criança foi o meu próprio marido, onde ele incentivava ali que eu tocasse na barriga, começou a ter aquele amor. Nesse período eu fui morar de favor na casa da tia dele, uma tia postiça, mas que a gente considera muito, né? Tia Rô. É isso aí. Foi lá que eu aprendi realmente o amor à vida. Enfim, aí nós seguimos a nossa vida, né? Nós conseguimos se levantar novamente. E hoje em dia nós trabalhamos juntos em casa, né? Eu com as minhas coisas da internet, com vocês, né, que me assistem. E ele com a oficina que nós temos aqui na porta de casa, na nossa garagem. Mas quando eu comecei foi realmente quando eu tive a Alice, né? A Alice é a minha filha. Atualmente ela tem 2 anos, né? Durante esse vídeo aqui ela tem 2 anos. E eu comecei quando a Alice tinha 3 meses, mais ou menos. Eu comecei com redes sociais. Eu não comecei com o baralho cigano. Por quê? Eu me sentia muito invalidada, eu me sentia assim, muito peso morto dentro de casa. E eu sempre fui aquela pessoa que eu não queria ficar dependente do marido. Então eu não comecei nas redes sociais já direto com o baralho cigano. Eu comecei com uma rede chamada Blogueirandra, né? Vou até contar um pouco sobre a história da Blogueirandra, né? Pra quem não conheceu, não viu esse perfil, ele não é ativo mais, mas ele existe ainda nas redes. Que é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, né? Era um perfil de maquiagem, era um perfil onde eu fazia maquiagem artística, maquiagem, enfim. Mas, gente, eu sempre fui péssima em maquiagem. E eu sabia que não era o meu caminho ali. Eu comecei com essa rede social de maquiagem, né? Essa daqui que eu mostrei pra vocês. Tinha, inclusive, um site e tal, e eu queria abrir turma, eu queria explicar um pouco mais, enfim, mas eu via que não ia pra frente. Nesse período, eu tava entrando praticamente em depressão, porque eu tive depressão pós-parto, né, por conta de toda essa situação que envolveu a minha gravidez, que envolveu até mesmo com a Alice, envolveu a minha vida no geral. E eu comecei a, digamos assim, a querer entender um pouco mais sobre a minha vida e querer me sentir útil, né? Mas quando eu comprei o meu primeiro baralho cigano, foi justamente porque eu estava com tanta informação em cima de mim, tantas situações que estavam acontecendo, que eu precisava canalizar aquela energia, eu precisava compreender um pouco melhor e saber como ler, como confiar em mim, se era minha intuição ou se não era minha loucura. Foi quando eu comecei a aprender a ler o baralho cigano por conta própria, né? Eu tinha um site em que eu sempre visualizava, né, qual que eram os significados dali. Eu vou até deixar o site aqui embaixo para vocês poderem acessar também. E foi através desse site que eu comecei as minhas primeiras leituras, teoricamente, né? Eu usava cobaia. E eu comecei
a ofertar os meus serviços lá na rede social chamada Blogueirandra, né? Mas as pessoas não davam muita moral, as pessoas não queriam, assim, saber muito, porque o público não era daquele, né? O público não era direcionado. Aí, o que eu pensei? Eu já usava o TikTok e eu sempre soube que as pessoas do TikTok gostavam de coisas místicas, né? Foi quando eu ingressei no TikTok do zero, né? A minha conta foi do zero. Se vocês notarem até hoje, eu não sigo muita gente, só as pessoas que realmente eu admiro, que eu quero realmente ali próximo. Mas as pessoas começaram a me seguir do zero. Mas basicamente eu não escolhi esse caminho, eu fui levada a esse caminho. O mais interessante é que durante a minha infância sempre gostei daquelas pulseiras de barulhinho, sempre adorei vermelho, sempre gostei muito. E são as coisas características da cigana que está comigo. A Laísa e a Karina perguntaram pra mim: quando você começou a trabalhar com cartas e que idade descobriu esse seu lado? Bom, eu estou com 23 anos, eu descobri praticamente com 22, 21, né? Mas claro, a gente fazendo ali as nossas análise, né, de vidas passadas, eu descobri que eu já faço isso já fazem muitas vidas, né? Mas porque eu comecei quando comecei a trabalhar, faz 2 anos que eu comecei a mexer com o baralho cigano e desde então só pra cima, né? Eu me senti em casa, me sinto em casa fazendo tudo isso. Parece que eu estou livre. Então, voltando àquele assunto lá sobre a Blogueirandra, né? Teve uma situação que me marcou muito, que eu nunca mais vou esquecer. Inclusive, esse vídeo vai chegar para as pessoas. Teve uma situação que eu coloquei na minha cabeça. Eu estava com a rede social Blogueirandra. Essa rede social tinha 2.000 seguidores, mais ou menos, né? 2.000 e pouquinho. É claro que agora tá desativada praticamente, não deve ter 2.000. E teve uma situação onde uma empresa, né, uma clínica de estética, ela me chamou para fazer parceria e tal. A gente foi lá, conversamos, mas não deu certo, porque as coisas não batiam e tal. Tudo bem. Essa clínica, que eu não vou falar o nome, me chamou para a inauguração deles. E o mais interessante foi a maneira com que eles me trataram, e eu jurei pra mim que ninguém mais ia me tratar daquela forma. Então o que acontece? Durante essa inauguração, quando chegamos, eu cheguei com o carro do meu pai, né, porque nós estávamos sem carro na época. O mais interessante é que nós tínhamos acabado de vender uma moto, né, nós tínhamos um carrinho antes e tal, mas nós tínhamos acabado de vender uma moto. Nós vendemos o carro, pegamos a moto e tal. Nós tínhamos uma Bandit 650, né? Essa moto aqui. E vendemos ela. Então nós estávamos de a pé durante a inauguração. E nós chegamos praticamente, aparentemente, de Uber, entendeu? Porque eles não sabiam que era meu pai. E era uma festa toda chique, de um pessoal assim, né? Achava, né? Aí chegamos na porta, eu, meu marido e minha filha, nem sequer, digamos assim, nós ficamos uns 5 minutos, mais ou menos, parados na porta, sendo que estavam todos, praticamente ali, os donos, os funcionários, todos ali na porta por conta da inauguração. E aí, eles olharam pra gente e falaram assim: se vocês quiserem entrar, pode entrar, tá? E nós entramos, nós éramos os primeiros. E sentamos na mesa lá, não tinha mais ninguém, e eu comentei com meu marido sobre esse sentimento estranho que eu tive de não ser bem recebida. E depois eu vi chegando os outros convidados e eles já foram: oi, tudo bem? Então, sejam bem-vindos, não sei o que, lá, 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 lá. Eu me senti tão mal, mas tão mal, que eu não queria mais que ninguém me tratasse daquela forma. Eu me senti como se fosse um cachorro de rua. E deu um tempinho, não comi nada, não peguei nada, e chamei o meu marido, falei: vamos embora. Como nós estávamos de a pé, nós descemos, fomos para uma avenida e comemos no McDonald's lá, justamente para poder, tipo, espairecer, para não perder a noite. Mas eu fiquei tão mal naquele dia, porque eu estava iniciando nas redes sociais, eu tinha 2.000 seguidores, 1.000 e pouquinho mais ou menos. E as pessoas dali nem me deram moral, nem sequer quiseram falar comigo, praticamente não me receberam. Muito obrigada por ter me tratado daquela forma. Fez eu chegar aonde eu estou agora. Daqui só pra cima. Eu jurei pra mim e pro meu marido que jamais a minha família ia passar por aquilo de novo. E foi uma das coisas que me motivou a querer sim procurar alguma coisa pra poder trabalhar,
para poder, digamos assim, fazer o meu sustento e subir nas redes sociais. Então, quando eu comecei foi por conta dessa trajetória, que foi a transição, né, de serviços e trabalhos, porque eu já trabalhava com praticamente a maquiagem e passei a trabalhar com baralho cigano. Sempre gostei de coisas místicas, sempre gostei de bruxaria, sempre gostei desse monte de coisa. Só que eu não podia ter acesso àquilo justamente por conta da minha criação religiosa e também do medo, do grande medo se as pessoas iriam me aceitar ou se elas iriam, assim, me julgar. A Jéssica Castro perguntou pra mim o que me motivou a ler cartas. Justamente não foi motivar a ler o baralho cigano em si. Um desses fatores foi essa situação que eu passei, essa situação humilhante. E a segunda coisa foi para poder entender todas aquelas informações que estavam dentro da minha cabeça, né? Porque tinha muita informação e acontecia muita coisa esquisita comigo e eu queria entender. Minha cabeça começou a pirar, minha cabeça começou assim a ter tanta informação que eu precisava entender, eu precisava compreender realmente o que estava acontecendo ao meu redor. E foi por conta disso, né? Esse foi a motivação para poder ler o baralho cigano, para entender a minha própria vida, para fazer leituras para mim e para poder ver o que estava longe dos meus olhos. Acontece que hoje em dia ler para mim é praticamente impossível, eu leio mais para as outras pessoas. Kátia, um beijão. Um beijão para todas as pessoas que mandaram perguntas, tá? Mas aqui, ó, tu sente a tua cigana? Sinto, principalmente, inclusive agora, né? Eu sinto nas costas, então vou até mostrar pra vocês. Eu sinto aqui, ó, quer ver? É muito específico. Eu sinto nessa região aqui, porque quando varia de guia, eu sei, né? Então, eu sinto aqui do lado esquerdo e quando varia o guia, eu sinto aqui. Já cheguei ao caso de sentir na cabeça, como se fosse um fio, aqui ó, bem aqui no nosso ori, né, que as pessoas chamam de ori. Eu senti um fio, como se fosse um fio grosso, assim ó, e saía pra fora. A mesma coisa nas costas. Nas costas, na verdade, eu sinto como se fosse um apertão. Aperta que chega a latejar. Se fôssemos traduzir esse aperto para um som, ele seria assim... A Ingrid mandou pra mim. Já teve algo que te marcou durante o atendimento? Sim, principalmente daquela cliente. Teve uma cliente minha que ela falou pra mim assim que vamos supor, a consulta dela era no domingo, né? Aí chegou na segunda, chegou no sábado, ela tava com pensamentos suicidas, né? Pensamentos negativos. E ela pediu um sinal pra espiritualidade. No domingo ela foi fazer a consulta comigo. A primeira coisa que ela perguntou pra mim foi um conselho da espiritualidade. E eu não entendi o porquê que o conselho dela... Porque assim, geralmente conselho sai alguma bronca, fala de alguém, fala de alguma coisa que precisa melhorar em si e tal. O conselho não, o conselho dela veio como se fôssemos traduzir por frases. Eu te amo, estou contigo, tenho muito carinho por você e tal. E aí eu fiquei assim, com as cartas assim. Que viagem é essa, velho? Por que que saiu isso aqui? Mas na dúvida não questionei. Eu só falei pra ela e ela falou assim pra mim. Foi incrível, ontem eu estava assim, assado e tal. E isso me marcou muito, porque querendo ou não, gente, é uma grande responsabilidade pra mim, né? E passar esse recado da espiritualidade, ser a responsável, ser a intermediária ali pra poder resgatar uma vida, praticamente, é algo que mexe muito com a minha cabeça. Então, depois dessa situação eu chorei muito, eu fiquei muito emotiva. A Amy, muito obrigada, Amy, pela pergunta. Ela mandou aqui, qual a parte mais difícil de ser uma taróloga ou cartomante, né? A parte mais difícil é lidar com pessoas. Por quê? Pessoas são complicadas, né? Tem pessoas que querem levar vantagem, tem pessoas que não sabem esperar, tem pessoas que acham que só existe elas no mundo. Lidar com problemas, porque um cartomante, um tarólogo lida com o problema do outro, né? Então tem que ter realmente uma mente muito firme, tem que ter uma mente mais madura. Você também tem que lidar assim com a inclinação da gente querer falar a nossa própria opinião, tipo assim, para de ser doida! Tem que tomar cuidado pra não explodir, pra não falar algumas coisas, algumas verdades na cara da pessoa. E a gente tem que ter empatia com todas as situações. Inclusive tem
esposa que é infiel ao marido, tem o marido que é infiel à esposa e querem saber dos seus amantes, tem GPs, né? Então, assim, a gente precisa entender e compreender que todo mundo vive uma vida diferente uma da outra. Algumas semelhantes, outras não, né? Então, essa é a parte mais difícil, a gente conciliar e quebrar todos os padrões que um dia a gente teve, né? Ainda mais eu que vim dessa trajetória toda. Eu só não sei o nome dessa pessoa, mas o @, tá do porte. Perguntou pra mim, qual a maior dificuldade na hora de lidar com tanta energia de outras pessoas? O que acontece? É muito difícil, né? Digamos assim, no começo eu sentia muita sonolência. Então era uma abrição de boca. Teve uma vez que eu atendi uma pessoa, eu tive que dormir, porque eu estava me sentindo tão carregada, tão pesada, que eu não conseguia atender mais. E depois que eu fui compreender o principal papel da vela branca durante o atendimento. Isso foi uma coisa assim, algo excepcional, né? Como que foi o meu primeiro contato com os guias? Gente, foi um negócio muito louco. Primeiro que eu nunca acreditei em incorporação. Na verdade, eu achava que era balela. Até vendo com os meus próprios olhos, eu não acreditava. E o meu primeiro contato foi uma coisa muito louca. Foi uma coisa, assim, incrível. Eu desacreditava, porque o corpo, ele se mexe sozinho, realmente. Mas é uma força, é uma sensação incrível. O meu primeiro contato foi praticamente uma bagunça mental. A gente me deixou muito desnorteada. Mas foi um sentimento de realização, um sentimento incrível. E às vezes, se você não toma cuidado, se você não presta atenção, assim, como que você tá lidando com aquela força que está chegando, digamos assim, você pira, né? Você pira das ideias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Semana que vem tem mais um A Rainha Responde.